Na terra de Uz, havia um homem cujo nome era Jó. Ele não era apenas um homem, mas um símbolo de retidão e prosperidade. Suas terras eram vastas, seus rebanhos, incontáveis. Tinha 7 filhos e 3 filhas, uma família que era a coroa de sua vida. O sol parecia brilhar de forma diferente sobre ele, uma luz dourada que refletia a paz em seu coração. Jó era completo, um homem que andava com Deus, íntegro em todos os seus caminhos, desviando-se do mal. Sua vida era uma melodia suave de gratidão e abundância, um testemunho vivo da bênção divina. Cada amanhecer era uma celebração, cada pôr do sol, uma promessa de um novo dia de paz. Ele era o pilar de sua comunidade, um exemplo de fé e generosidade. Mas as estações da vida são imprevisíveis, e mesmo o céu mais claro pode, sem aviso, se cobrir de nuvens. De repente, como uma tempestade que surge do nada em um dia de sol, a vida de Jó virou de cabeça para baixo. Em um único dia, mensageiros começaram a chegar, cada um trazendo notícias piores que a anterior. Primeiro, vieram e disseram que o fogo dos céus consumiu suas ovelhas e seus pastores. Em seguida, outro relatou que ladrões levaram seus camelos e mataram seus servos. O golpe mais devastador veio por último. Um vento forte do deserto derrubou a casa onde seus filhos e filhas se banqueteavam, e todos morreram. O céu dourado de Jó tornou-se cinza. A melodia suave transformou-se em um som grave e assustador. Tudo o que ele construiu, tudo o que ele amava, foi arrancado dele em um piscar de olhos. A abundância se tornou desolação. A paz, uma memória distante. Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça e caiu por terra. Mas em meio à dor indescritível, ele não pecou. Ele adorou. Mas o teste de Jó não havia terminado. A tempestade que levou seus bens e sua família agora atacava seu próprio corpo. Feridas dolorosas cobriram sua pele da cabeça aos pés. O homem que antes caminhava por campos verdes agora se sentava em um monte de cinzas, usando um caco de telha para raspar suas chagas. Ele estava irreconhecível, uma sombra do que fora. A dor física era um espelho da agonia em sua alma. Isolado, quebrado, ele se tornou um espetáculo de sofrimento. Seus amigos, ao vê-lo de longe, mal o reconheceram e choraram em voz alta. O mundo que antes o admirava, agora o olhava com uma mistura de pena e horror. Sentado no pó e na cinza, Jó enfrentava o silêncio de Deus e o peso esmagador de uma pergunta que ecoava em sua mente. Por quê? A sua fé, antes tão sólida, estava sendo provada no fogo mais intenso que um homem poderia suportar. Em seu ponto mais baixo, até mesmo sua esposa, vendo seu sofrimento extremo, o confrontou. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó, com a pouca força que lhe restava, recusou-se a ceder ao desespero. Seus 3 amigos, que vieram para consolá-lo, acabaram se tornando seus acusadores. Eles insistiam que Jó devia ter cometido algum pecado oculto para merecer tal castigo. Eles o julgavam, dissecavam sua vida, tentando encontrar uma falha que justificasse sua tragédia. Em meio a discursos longos e acusações dolorosas, Jó se defendia, clamando por sua inocência e ansiando por um mediador, alguém que pudesse apresentar seu caso a Deus. Ele se sentia abandonado, incompreendido por todos. Mas, no fundo de seu coração ferido, uma faísca de esperança teimava em não se apagar. E dessa faísca saíram as palavras que ecoariam pela eternidade. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Era uma declaração de fé pura, nascida não da prosperidade, mas da mais profunda escuridão. Após semanas de silêncio e debate doloroso, Deus finalmente respondeu a Jó. Mas não com uma explicação para o seu sofrimento. A resposta veio do meio de um redemoinho, uma manifestação poderosa e avassaladora da majestade divina. A voz do Criador ecoou, não para justificar, mas para questionar. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou suas medidas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à aurora o seu lugar? Deus conduziu Jó por uma jornada cósmica, revelando a imensidão do universo, a complexidade da criação, desde as estrelas distantes até os animais selvagens.
Jó foi confrontado não com a razão de seu sofrimento, mas com a soberania infinita de quem controla todas as coisas. Diante da grandiosidade de Deus, Jó se sentiu pequeno. Sua própria dor e suas perguntas se tornaram insignificantes. Ele colocou a mão sobre a boca, reconhecendo que havia falado de coisas que não entendia. Mistérios grandes demais para ele. Em reverência, ele se humilhou, não por medo, mas por um profundo e renovado entendimento de quem Deus é. A provação chegou ao fim. Depois que Jó orou por seus amigos, perdoando-os, a maré de sua vida começou a virar. Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas o abençoou com o dobro. Seus rebanhos de ovelhas, camelos, bois e jumentas se multiplicaram para além do que eram no início. A terra voltou a florescer sob seus pés. E a alegria retornou à sua casa. Ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se encontraram mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó. Ele viveu para ver seus filhos, seus netos e até a 4ª geração. A noite escura da alma tinha passado, dando lugar a um amanhecer mais brilhante do que qualquer outro que ele já conhecera. Jó aprendeu que a fé não é sobre entender os porquês, mas sobre confiar em quem está no controle, mesmo na tempestade. Sua história não é apenas sobre perda e restauração, mas sobre uma fé que foi testada no fogo e saiu mais pura e forte do que o ouro. A prova acabou, mas a fé de Jó se tornou uma herança eterna.